Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é um canal que, como vocês sabem, ele é dedicado a discutir educação, ciência, tecnologia, filosofia e outras coisas do gênero. Apesar da produção caseira, apesar de não ser profissional, ele é feito com muito carinho, ele é feito de maneira a munir a todos do que eventualmente e efetivamente precisamos, não é? Ou seja, conteúdo de qualidade, às vezes boas entrevistas, às vezes falas pertinentes, que tem a ver com o nosso momento. Como eu já havia dito, esse é um canal caseiro, então estou melhorando aos poucos, coisas boas vão acontecer. Exemplo, consegui agora colocar o background, o fundo do nosso canal, em que temos aqui, olha, quem quiser ver, o canal chama Pablo Bispo, podem ver aqui. Aqui tem local para se inscrever no Instagram, aqui na direita. Tem uma foto minha relativamente antiga, mas que serve. O Instagram é psmbs e psmbsantos@uf é o Facebook. Além, é claro, de vocês poderem inscrever-se no canal. Então, curtam, compartilhem, comentem e poderemos, dessa maneira, ampliar o conteúdo, trazer novidades e quem ativar o sininho das notificações já recebe. Esse é um vídeo que ele precede, ele não está nem numerado, porque apesar dele servir de base para a aula em que vamos falar no curso de Organização da Educação do Brasil, que estará aqui hospedado no canal, ele tem link com educação na atualidade, ele tem link com várias coisas, ele nem está numerado, porque ele é quase que um crossover, além de servir como um teste para o novo modo como estamos trabalhando esse canal, tentando colocá-lo mais profissional, mais à altura do que vocês merecem, não somente os meus alunos da Universidade Federal Fluminense, mas todos os demais. Para quem ainda não sabe, eu sou Pablo Silva Machado Bispo dos Santos, conhecido como Pablo Bispo, eu sou professor associado da Universidade Federal Fluminense e professor também do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal Fluminense, líder do grupo de pesquisa POLIS, que é Políticas Públicas e Instâncias de Socialização, e membro do Núcleo de Estudos Empresariais e Sociais, no qual atuo na especialização em finanças. Muito bem, vocês não estão aqui para ver o meu currículo. Eu mesmo não gostaria de ficar aqui o tempo inteiro falando do currículo. Quem quiser pode olhar meu currículo no Lattes e vai ter acesso a todas as informações. Aliás, eu já digo, os textos que eu vou mencionar nesse vídeo, o meu currículo Lattes e uma série de outras informações estão disponíveis lá na descrição do vídeo. Então, por favor, não deixem de ler. Tá? Na descrição do vídeo tem uma série de coisas complementares. Muito bem. Quero falar hoje sobre um aspecto que é extremamente relevante para a educação no país e para outras áreas. A primeira coisa que é estranhar a minha movimentação, ela se deve ao fato de que eu estou com muita dor na coluna, e aí eu acabo me mexendo muito. Né? Então, por favor, perdoem esse que não é um youtuber profissional, mas sim um professor. O que eu quero dizer? Existe em curso, o tema hoje, aliás, antes que eu continue a explanação, o tema é não outro que senão a influência dos organismos internacionais e dos documentos internacionais na educação brasileira. Tá? Então, fiquemos ligados, porque isso diz muito, não somente dos aspectos políticos e econômicos, mas também culturais e organizacionais. Primeiramente, quero deixar bem claro que já há muito tempo existe um projeto
que se materializa em algumas iniciativas. Um instante, por favor. Esse efeito é muito bom porque tira a publicidade da água, que não me paga R$1 para poder transmitir aqui. E ainda permite que vocês vejam que o meu canal é Pablo Bispo. Muito bem. Existe, pelo menos desde o século XVIII, e temos registros históricos, alguns até de filósofos bastante famosos. Vou citar um que exemplifica isso. O Immanuel Kant. Immanuel Kant, na sua obra Ideia de uma História Universal, desde um ponto de vista cosmopolita, ele já menciona a necessidade de ser criada uma federação das nações que viria a governar o mundo mundialmente. Então, os países todos obedeceriam a uma única moeda, um único ordenamento jurídico, e os estados se organizariam a partir de normas comuns a todos os setores de atuação. Educação, saúde, defesa, segurança pública, inteligência, alimentação, transporte, etc. Bem, temos, posterior a isso, 2 guerras mundiais. Na primeira, e ao fim da Segunda Guerra Mundial, ela termina e é criada a ONU, Organização das Nações Unidas, que retoma parte dessa ideia. A ONU, não entrando no mérito, se é benéfico ou não, isso temos que analisar, porque a realidade é um pouco mais complexa do que o termo binário bem e mal, mas a ONU, ela tem, conforme sua própria missão, uma atuação no sentido de ser uma união das nações, uma organização das Nações Unidas. Ela começa a agir a partir de alguns, que eu vou chamar de braços, ou, se preferirmos, alguns segmentos. Um deles, UNICEF, ligado à infância, UNESCO, ligado à educação e cultura, que para nós tem uma importância central, já que estamos falando de educação. Nós vamos ter uma OEA, no caso da América, né, a Organização dos Estados Americanos. Nós temos uma Organização Internacional do Trabalho. Nós temos as forças de paz da ONU, que às vezes interferem militarmente, mas eles vêm de branco, o que mostra que são da paz. Mesmo tanques brancos, fuzis brancos, mísseis brancos, soldados todos vestidos de branco, intervêm em locais em que existe guerra. A ONU possui também a Organização Mundial de Saúde, ligada a ela, tem uma atuação de destaque, quero deixar aqui registrado, que é uma atuação de muito destaque, mesmo quando ela se equivoca, ela está certa, porque ela acompanha aquilo que ele é pedido. Então, ela revoga, analisa uma série de medidas, mas eu não vou entrar nesse mérito. Não quero entrar nessa seara, especialmente no momento de pandemia. Não quero entrar nessa seara. Meu foco é educação. Falando de educação, essa grande organização chamada ONU, num cenário em que o neoliberalismo se expandia, e eu entendo o neoliberalismo como sendo uma doutrina que, ao mesmo tempo, é política e econômica, ela se pauta em 3 elementos. Primeiro, uma internacionalização ou globalização das telecomunicações, conforme vimos ao longo do começo do século e desde o início do século passado, uma liberdade total para o capital financeiro, em que ele se movimenta com muita volatilidade pelos mercados, ou seja, você tira recursos de um país e passa para outro com muita velocidade, com muita eficiência. E o terceiro ponto, que diz respeito ao neoliberalismo, e aí a gente experimenta isso no nível nacional e não transnacional, é o fato de que ele se compõe de uma série de regulações, para não dizer uma certa opressão à sociedade civil, e uma liberdade quase que restrita ao capital financeiro, bancado, apoiado
pelas elites político-econômicas dos países, especialmente países periféricos, países dependentes como o Brasil. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque a ONU tem dentro de si alguns organismos que lhe são ligados do ponto de vista financeiro. Temos um Banco Mundial, temos um Fundo Monetário Internacional e temos alguns outros. Ora, países endividados muitas vezes tentam negociar suas dívidas com essas instituições. E elas exigem contrapartidas que muitas vezes não são financeiras. Elas estão atreladas a uma série de medidas que são medidas tomadas no sentido de modificar padrões da sociedade, no sentido de modificar aquilo que a sociedade tem em termos de costumes, em termos de organização política, econômica e social e educacional. A Unesco é um dos pilares disso. A OCDE, a Organização da Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, também ligada à ONU, é um outro pilar disso. Muito bem, nesse cenário, uma série de medidas são tomadas. Com o advento do neoliberalismo, temos a ideia de Estado mínimo, ou seja, Estado ele é forte no sentido de implantar as medidas econômicas e ele, ao mesmo tempo, ele diminui sua área de atuação no que se refere às questões sociais e políticas. Com isso, é muito importante para a ONU que os países membros tenham dois elementos. O primeiro, um padrão de comparabilidade entre seus sistemas de ensino. E aqueles que não possuem sistema nacional de ensino, como o Brasil, precisarão construí-lo. Vamos ver onde é que estamos nos metendo, hein? E segundo, se esse padrão de comparabilidade da eficiência é atingido, nós temos aí, então, uma aproximação cada vez maior, esse é um segundo elemento, dos currículos, os curricula, para falar como plural correto no latim, dos países. Ou seja, tem um projeto de educação mundializado. Quem tiver dúvidas do que eu estou falando, a primeira referência é mundialização e educação, o que os planejadores precisam saber. Tem um link aí na descrição, não deixem de ler, é gratuito. É um livro de Martin Carney, que ele já prevê o que vai acontecer. Outro livro que é premonitório nesse sentido é Educação, um Tesouro a Descobrir, que é escrito e organizado por Jacques Delors, para uma comissão da Unesco, ligada ao que seria a educação no terceiro milênio. Bom, o que eu quero chamar a atenção com isso? Quero chamar a atenção para o fato de que a ONU, então, passa a ter uma certa ingerência nos países. Recuando um pouquinho, desde a Constituição de 1988, nós temos no Brasil uma característica muito especial. O Brasil ele é um país que possui um ordenamento jurídico no qual normas de direito internacional têm força de lei. Elas são equivalentes à lei complementar. Elas são equivalentes à legislação infraconstitucional. Ou seja, se o Brasil assina um determinado tratado, aquilo precisa ser incorporado ao ordenamento jurídico. Isso não é pouca coisa. Isso é para mostrar o quanto os agentes internacionais, e aí digo, organismos multilaterais como a ONU, empresas, organizações políticas, têm influência no cenário educacional do país. Bom, começamos então a falar um pouquinho disso. Em 1990, o Brasil, junto com um conjunto de mais de 100 países, aproximadamente 180 países, assina um documento produzido num lugar chamado Jomtien, na Tailândia, assina a Conferência Mundial de Educação para Todos. E o que é esta conferência? É uma conferência desenvolvida pela ONU e que vai propor
uma série de medidas para todos os países, uma série de medidas educacionais. A primeira, a composição de sistemas de educação em nível nacional. A segunda, a criação de currículos nacionais. E o Brasil respondeu a isso mais adiante, conforme eu vou explicar. A terceira, a ideia da vinculação entre educação especial e inclusão, que vai ser retomada mais adiante com uma conferência da Unesco, que é a Conferência de Salamanca. Nós vamos ter o Brasil com uma série de medidas também no sentido de haver um controle econômico financeiro, especialmente sob a forma de fundos destinados à educação. Então, as contas públicas precisam ter seu orçamento vinculado à educação. O Brasil assina esse documento. Mas o que chama mais atenção é o fato de que, desde 1990, o Brasil e os países signatários assumem como uma das perspectivas estruturantes dos seus sistemas de ensino a ideia do ensino por competências. Antes de explicar quais são essas competências, que estão lá no livro do Jacques Delors, Educação, um tesouro a descobrir, gostaria de falar o que está sendo entendido como competência. Eu uso como referência Philippe Perrenot, que foi um autor nos anos 90 e começo dos anos 2000, bastante lido por conta disso. E a competência ela vai ser uma mistura entre a informação, por um lado, né, que é uma habilidade da memória, e por outro lado, uma ação operatória, ou seja, é o misto do que o sujeito sabe com o que ele sabe fazer a partir disso, com como ele aplica a partir disso. Isso tem implicações para a escola. A escola passa a não ser mais um local em que você vai se preocupar somente com memorizar conteúdos. A escola, a universidade passam a ser locais nos quais você vai passar a se preocupar absolutamente com a maneira como o indivíduo incorpora hábitos e transforma o seu comportamento. Percebam que isso, na melhor das hipóteses, é uma engenharia social. Quando lemos a Constituição e vemos que lá no seu artigo 205, acompanhe, por favor, a aula sobre Constituição, que virá depois, mas no seu artigo 205, isso aparece, por exemplo, quando se diz que a educação é dever de todos, direito de todos, dever do Estado e da família, e será orientada para o desenvolvimento integral, mas também para a inserção do indivíduo no mundo do trabalho. Então, percebam aí que esse direcionamento já vinha desde antes, e a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, vai reforçar isso. Bom, competências. Quais são as competências que estão sendo discutidas na Conferência de Jonte? São 4. Saber conhecer, ou seja, você precisa aprender a aprender, você precisa ser capaz de ter autonomia intelectual para fazer mais do que memorizar um texto. Saber fazer, ou seja, você precisa aplicar o que você aprendeu em alguma coisa na sociedade. E veja que os currículos no mundo inteiro estão sendo orientados nessa direção. No Brasil não é diferente não, hein? A Lei de Diretrizes e Bases ela faz isso e o que vem depois complementa isso. Então nós temos saber conhecer, saber fazer, saber conviver, ou seja, a ONU, na Conferência Mundial de Educação para Todos, ela está trazendo aí um elemento vital. Ela está dizendo que nós aprenderemos a conhecer, mas mais do que isso, aprenderemos a conviver. Ela passa a propor normas de sociabilidade a partir da escola e para o mundo inteiro. Percebam que está em jogo o grande capital financeiro associado aos organismos multilaterais passa a propor normas para o mundo inteiro
no que diz respeito também ao controle do comportamento individual e coletivo mediado pela escola, a partir desse saber conviver. Mas não para por aí. A quarta e última competência, que deve estar presente em todos os currículos, e aí nós vamos ver isso, desdobramentos disso, que eu vou mostrar, que estamos em 2020, tem 30 anos que eles já estão acontecendo. Esses desdobramentos estão acontecendo e estão se tornando cada vez mais fortes no Brasil. A última, me parece algo que aparentemente é um absurdo, mas é bem proposital. Não é tão absurdo quanto parece, não. E do que eu estou falando? Eu estou falando absolutamente do aprender a ser. Percebam, lá no seu livro Educação, Tesouro a Descobrir, o Jacques Delors formula uma das competências do terceiro milênio. Ele diz que nós aprenderemos a ser uma nova ontologia, ou seja, uma nova construção de subjetividade deverá ser implantada. As escolas são um elemento central. Aprender a ser nessa perspectiva é desconsiderar, isso é a minha opinião pessoal, mas bem fundamentada. Tudo que eu estou falando aqui é resultado de estudo. Eu tenho algum tempo de estudo, eu tenho alguma estrada, sou pelo menos 25 anos estudando essa temática, então eu posso falar alguma coisa a respeito. Quem quiser tem livros, artigos. Mas eu quero dizer que esse aprender a ser nada mais é do que o padrão de sociabilidade novo proposto pela ONU. É como se toda a cultura acumulada ao longo dos 20 séculos de existência não existisse. Ela não serviu para nós. Ela absolutamente é irrelevante. Se você vai aprender a ser, é algo quase como um mandamento divino. É como se em algum momento alguém interferisse lá naquela sua esfera subjetiva, onde você tem seus sentimentos, seus pensamentos, sua forma de ver o mundo, sua forma de querer existir, e dissesse, não, nada disso vale. A partir de agora você é alguma coisa, até então você não era. Percebam a gravidade disso. Então nós vamos aprender a ser. E tem um monte de estratégias ali para aprender a ser, não é? Discussões quanto à sexualidade, gênero, discussões quanto à identidade étnica, racial. Não estou tomando partido de nenhuma posição, eu tenho uma que vai ficar mais clara em outros momentos, mas estou só apresentando o projeto da ONU. Esse aprender a ser, essa nova ontologia, faz com que nós tenhamos a impressão de que, por decreto e por ação dos sistemas educacionais, é possível construir sujeitos. O que efetivamente não acontece. Por decreto, isso não acontece. Não há nenhuma forma disso acontecer. Então, temos muita atenção com isso. Temos uma atenção gigante com isso. Porque isso não é de graça. Muito bem, mais adiante temos a Conferência de Salamanca e ela vai propor uma série de normas para a educação especial. Ela vai ampliar esse conceito, ela vai dizer que a educação ela deve ser uma educação inclusiva, ou seja, inclui as minorias representativas, mulheres, negros, populações indígenas, populações LGBTQIA+, e outras siglas, se isso for mudando. Inclui, por outro lado, também os sujeitos com deficiências, né? E isso tem um impacto muito grande no Brasil. Por quê? Porque a partir da Lei de Diretriz e Base da Educação, que é de 96, nós vamos incorporar tanto elementos lá da OCDE e da ONU, que organizam a Conferência de Joint, quanto da Conferência de Salamanca. Eu vou dar alguns exemplos. A Lei de Diretrizes e Bases, começando pelo final, né, vai nos seus artigos 56 a 58 definir como os sistemas de ensino devem organizar a educação especial, que passa a estar na perspectiva inclusiva, ou seja,
você precisa ter uma convivência daqueles que têm necessidades especiais, quaisquer que sejam, com aqueles que não possuem, e a necessária readaptação dos sistemas de ensino, escolas, tanto o nível da infraestrutura quanto o nível pedagógico e administrativo, a essa exigência. Isso está lá nos artigos 56 a 58. Quem lê a Conferência de Salamanca vai ver que está lá bem resumidinho. Na lei, vira lei isso. Outra questão que está colocada e que vai ter muito impacto é a ideia de um currículo nacional. A LDB coloca isso como meta. A LDB institui algo chamado regime de colaboração entre estados, governo federal e municípios, já visando a essa integração. E, ao mesmo tempo, a LDB, lá no seu título 6º, no seu título 7º, incorpora a ideia de uma unidade de financiamento, ou seja, uma estrutura matriz de financiamento destinado à educação, tal como provisto lá na Conferência de Jonte, em 1990. Isso vai dar origem mais adiante a mais alguns desdobramentos. Saindo da LDB, indo mais adiante, nós vamos ter no período de 97, 2000, 2001 e até 2020, perceba, são 30 anos, tá? A partir da LDB, uma série de marcos legais que estão impactando a educação brasileira. Vou dar exemplo de um. 97, parâmetros curriculares nacionais. Ou seja, um parâmetro, ele te dá uma margem de manobra, ele te dá uma autonomia. Ele te fixa alguns limites que você pode agir. Pode ser um pouco diferente em alguns casos, mas você não pode fugir do conteúdo estrito do parâmetro. Você não pode fazer algo fora do parâmetro. Você está ali restrito. Então, nós temos parâmetros curriculares nacionais construídos numa perspectiva de transversalidade. Não deixem de assistir o vídeo sobre parâmetros curriculares nacionais que eu vou fazer, e diretrizes curriculares nacionais, base nacional como curricular, ou seja, tem um vídeo temático aqui do canal que vocês vão poder assistir mais adiante, que se chama Regulação Pedagógica da Educação Brasileira, 1990 a 2020. Não percam. Mas nós temos parâmetros curriculares nacionais, diretrizes curriculares nacionais, que vão desde a educação infantil até a educação superior, e as modalidades de educação, como educação indígena, educação especial, educação de jovens e adultos, educação infantil, ensino médio, ensino fundamental. E, diferente dos parâmetros, as diretrizes elas fixam elementos que não podem ser descumpridos. Exemplo. Vou dar um exemplo. Curso de pedagogia precisa atingir pelo menos 300 horas de estágio, mais 100 horas de atividades complementares. O curso de pedagogia precisa ter didática, precisa ter organização da educação no Brasil. Saindo da educação superior, falando das diretrizes curriculares nacionais para a educação superior em geral, nós vamos ver aí que existem cargas horárias mínimas e máximas para caracterizar um curso da educação superior. Não vai nem entrar nesse mérito. Para caracterizar uma pós-graduação também. Então, indo mais adiante, falando de 2017, nós vamos ter o início da discussão de algo que está lá ainda criado em 90, previsto em 90, que é a ideia de currículo nacional. Se já havia parâmetros e diretrizes, além de haver uma série de regulações financeiras, através do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, e FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, estruturas já existentes há algum tempo no Brasil, dentro da esfera da administração pública, nós vamos ver que essa regulação ela continua acontecendo. Ela vai ficando mais forte. Por quê? Em 2017 temos uma reforma do ensino médio, e essa reforma do ensino médio, entre outras coisas, ela ressuscita, entre aspas,
alguns elementos que estavam perdidos, e aí convido vocês a lerem o que eu vou deixar na descrição, que é um artigo em que eu trato de uma das questões da reforma do ensino médio, que é relativa à ideia de notório saber, que é ressuscitada, ela vem de volta, ela estava parada desde a época do século XVIII no Brasil, com as aulas régias, né, o ensino pombalino, né, sob a égide de Marquês de Pombal. E ela também vai tratar a ideia de itinerários formativos, ou seja, não há uma linearidade. O aluno pode ir migrando entre diversos itinerários de formação que são definidos pelas áreas de conhecimento e não pelas disciplinas escolares. Áreas de conhecimento essas que já estavam nos parâmetros curriculares nacionais. Bom, tem uma sincronia aí. Os problemas são que as nossas escolas se organizam ainda de maneira disciplinar. E a legislação está vindo numa direção diferente. Usando uma expressão popular, eu poderia dizer sem nenhuma sombra de dúvida que, como não foi feito uma adequação de professores, gestores e escolas a essa nova normatização, temos o rabo balançando o cachorro, e não o cachorro balançando o rabo. Então, tem essa sincronia. Isso é um dos fatores que vai explicar por que o desempenho do Brasil em matéria de educação, até porque, observem, periodicamente, o Brasil, como vários outros países da OCDE, que é a Organização da Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, órgão ligado à ONU, realiza um teste chamado PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que, na verdade, verifica o quanto esses sistemas de ensino estão se adequando ao que foi colocado na Conferência de Jontin, na Declaração de Salamanca. E aí, o Brasil está geralmente nas últimas posições. Quase sempre nas últimas posições. Tá? Nós estamos aí com um nível educacional que é comparável a países como... vou citar um país aqui africano, né, como o Senegal, por exemplo. Mas se você comparar os indicadores econômicos e de IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, com o Senegal, o Brasil tenderia a ser muito superior ao Senegal. Por isso, e aí quero abrir um parênteses, eu não sou como alguns colegas que vão atribuir somente a causas econômicas os problemas educacionais. Existem outros fatores que interferem. Bom, essa influência internacional é tanta que não bastasse uma reforma do ensino médio, nós temos aí, desde 2019, a implantação progressiva, e hoje ela já está muito adiantada, de uma base nacional comum curricular, que ela está ganhando força de lei. E ela vem de maneira a ser implantada, e já está sendo implantada em muitas redes de ensino, como a do Rio de Janeiro, por exemplo, de modo a reestruturar os currículos escolares. Então, após 30 anos, nós temos aí no Brasil, mais ou menos consolidado, o projeto, pelo menos no plano da legislação. O Brasil é paradoxal no aspecto. Qual é esse aspecto? O Brasil ele tem uma característica. As coisas demoram a acontecer e nós não temos uma cultura de planejamento. Os planejadores internacionais têm. No Brasil, normalmente, em matéria de educação, principalmente, nós vamos respondendo ao que acontece. E, paradoxalmente, isso é o que impede que o nosso sistema de ensino seja ipsilíteris controlado pelos organismos multilaterais. Eu digo isso porque a realidade é dialética, no meu entendimento. Então, se por um lado existe uma pressão muito forte econômica, política, administrativa desses organismos internacionais, por outro, nós temos aí uma série de dificuldades que são criadas pela própria desorganização sistêmica do Brasil. Então, para encerrar esse vídeo, que é um vídeo introdutório, que é um vídeo crossover, vamos dizer assim, quero convidá-los a assistirem os próximos vídeos. Eu tenho um vídeo
próximo, na sequência, será um vídeo sobre a Constituição Federal de 1988 e a educação no Brasil. E aí, quem conseguir fazer as associações vai vendo que temos uma série de questões que são muito claras, muito flagrantes. Obrigado por estar aqui conosco. É com muita dedicação, orgulho e carinho que eu faço esse vídeo, não só para os estudantes da Universidade Federal Fluminense, mas para todos aqueles interessados em educação e atualidade. Esse é tema atual. Quem quiser se aprofundar, tem algumas referências que eu vou deixar, mas ele é vasto. E ele nos ajuda a compreender o fato de que não parece, mas, via de regra, os ordenamentos internacionais vêm se impondo com muita força no país, e isso não é de agora. Isso vem de muitos anos, e, no caso da educação, esse é um processo que está bastante acelerado e avançado. Não vejo que isso seja, nesse momento, algo que traga bom resultado. Haja visto, por exemplo, que aproximadamente 39% dos estudantes da educação superior, já não estou nem falando mais da escola básica, não, são analfabetos funcionais. Ou seja, leem um texto, mas não conseguem compreender. Muito bem. Por hora é isso. Muito obrigado. Permaneçam aqui conosco. Reitero que se inscrevam, curtam, compartilhem, ativem o sininho das notificações e assim sempre terão acesso a conteúdo de boa qualidade aqui no canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.